Senhor tem me incomodado há alguns dias para me trazer uma palavra sobre não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não existe mentira, mentirinha e mentirão. Tudo o Senhor odeia. O Senhor odeia os lábios mentirosos, as pessoas que falam mentira. Seja uma mentirinha. Vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra sobre as pessoas, lábios que professam mentiras. Provérbios 12, 19 diz assim: a verdade permanece firme, mas a mentira dura apenas um instante. Ainda em Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor detesta, odeia os lábios mentirosos, mas os que agem fielmente ele se deleita. Aqueles que falam a verdade, o Senhor alegra o coração de Deus. Ainda em Provérbios 19, 1 diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Apocalipse 22, 15 diz assim: olha os que vão ficar de fora do reino do Senhor. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Irmão, por que você está falando isso? Porque o Senhor ministrou ao meu coração. Eu falava pequenas mentiras, principalmente para o meu esposo. Falava pequenas mentiras. Ou ele me dizia: amor, tu tá onde? Às vezes ele queria para mim estar em um lugar e eu estava em outro lugar ainda resolvendo alguma outra coisa. E eu dizia: amor, tô no lugar onde ele queria que eu tivesse, né? Eu dizia isso para ele. E o Senhor começou a bradar no meu coração: tu quer ir pro inferno? Ou então ele dizia: amor, tu tem quanto para pagar tal conta? E eu não queria dizer a verdade. Eu dizia: tenho X. E eu tinha Y. E o Senhor começou a bradar no meu coração: minha filha, você vai pro inferno por causa dessas tuas que tu acha que são pequenas mentiras. E o Senhor, olhe na palavra o que eu já deixei determinado sobre os lábios mentirosos. E eu vou te dizer, meu irmão, e eu deixei. E eu deixei. Outro dia, porque assim, o Senhor brada no nosso coração, nos adverte, mas o inimigo vem nos testar. E outro dia o meu marido me perguntou: amor, tu tem quanto aí do teu salário? Eu tinha Y. E eu disse pra ele que eu tinha X. Na mesma hora o Senhor bradou no meu coração: eu não já te repreendi? E eu chamei: amor, vem cá. Eu tenho Y. Eu sabia que tu tinha Y. Eu só te perguntei pra saber. Porque o inimigo nos testa, viu? E eu disse: mas aí eu disse pra ele, falei o valor que eu tinha, eu disse, ainda bradei em voz alta: Satanás, tu tá pensando que tu vai me envergonhar, tu não vai mais não, viu? Eu até professava mentiras, mas a partir de hoje eu não saio mais dos meus lábios, ainda que eu tenha que pagar o preço, não sai mais dos meus lábios mentiras. Às vezes eu gosto muito de ir em alguns círculos de oração e eu ia e eu dizia: amor, não, eu vou ali, depois eu vou na igreja. Mas eu já ia direto para a igreja, né? Eu não ia em outro lugar, porque às vezes demora e ele fica assim: ah, que tu só quer saber de igreja. Eu disse: não, a partir de hoje, ele goste, ele não goste, eu vou dizer a verdade. Porque às vezes a gente evita uma confusão, quer evitar uma briga e tá cavando a nossa moradia lá no inferno, viu? Isso com certeza vai servir para alguém. Meu querido, se você tá acostumado a falar pequenas mentiras, pare. Aí algumas pessoas podem perguntar: meu Deus, ela não tem vergonha de falar isso? Não, meu querido, não tem não, sabe por quê? Porque eu sou cheia de mazelas, sou cheia de falhas. Isso bem aqui que eu tô te falando sou eu mesmo, sendo eu mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, a pessoa fala tão bem de Deus, não tem mazela. Tô cheia de mazela, cheia de coisas, cheia de falhas. Tudo que alguém olha na minha vida, que diz assim: ai meu Deus, fala bem, prega bem, faz alguma coisa bem, meu querido, isso aí é dom de Deus. Isso vem de Deus, não é meu. Porque o que eu tenho mesmo é só falhas, erros. E se Jesus não vier assim toda hora, vem aqui: minha filha, puxar minhas orelhas,
A gente vai passar a vida servindo a Deus e daí dormir abraçado com Satanás quando morrer. Porque nós não podemos ter a nossa mente cauterizada, mas ser renovado todos os dias com renovação de mente. E ter a certeza de que nós somos falhos. Quem é perfeito é só Deus. Todos os dias nós temos, por isso que todos os dias nós temos que nos deleitar na palavra do Senhor, para sabermos aonde estamos errando, para sabermos os caminhos certos que temos que seguir. E essas pequenas mentiras iriam me levar para o inferno. Mas o Senhor é bom. O Senhor, Ele abre nossa mente, abre nossa vista, tira tudo que a gente acha, não, tá certo, não tá errado, Jesus vai te mostrar, meu querido. E eu não tenho vergonha de envergonhar Satanás, sabe? Não tenho vergonha. Eu não estou me envergonhando, estou envergonhando a Satanás, dizendo assim, glória a Deus que me ama, abriu os meus olhos e espero que abra os seus também. O Senhor odeia os mentirosos. Não existe mentira, mentirinha e mentirão. Existe a mentira e o Senhor abomina. Fique na paz.